Estamos aqui em mais um vídeo e nesse vídeo eu queria falar a respeito do setup Dave Landry. Talvez muitos de vocês aí já conheçam esse setup, mas para quem não conhece eu vou dar uma explicação a respeito do funcionamento desse setup, que é um setup que pelas estatísticas ele funciona muito bem nesse ativo aqui Rent 3 nos 60 minutos. Então fiquem ligados no vídeo que eu vou mostrar a curva de capital desse setup. Eu estou aqui mostrando um setup que ele funciona no gráfico de 60 minutos na Rent 3. Tá? Eu estou mostrando aqui, eu vou mostrar as estatísticas desse setup, mostrando que realmente, da forma que eu vou mostrar aqui, ele foi efetivo ao longo do tempo, fazendo trades que resultaram numa curva de capital ascendente. O setup Dave Landry, né, que é um setup muito legal para swing trade no gráfico de 60 minutos aqui da Rent 3. E esse setup, basicamente, ele vai se basear nos candles para poder dar o nosso sinal de entrada, certo? E como é que vai ser isso? O setup Dave Landry, ele vai precisar de um candle, tá? Um candle que tenha a sua mínima menor do que a mínima dos dois candles prévios. Então, por exemplo, a gente tem que vir aqui no gráfico e procurar por uma situação onde isso tenha ocorrido. Olha aqui que a gente tem um exemplo aqui, né? Então você vê que a mínima desse candle aqui, olha só, desse candle, ela foi menor do que a mínima dos dois candles prévios, tá? Você não precisa de uma sequência aqui dessas mínimas em queda. Por exemplo, essa mínima aqui, ela não precisa necessariamente ser maior do que a mínima desse outro candle aqui, tá? A única mínima que a gente vai considerar é a mínima desse candle atual aqui no gráfico. Se ela for menor do que as duas mínimas anteriores, certo? Nós vamos ter o sinal do Dave Landry, tá? E aí a gente vai colocar uma ordem de compra no rompimento da máxima desse candle, certo? E aí você pode colocar o seu alvo e o seu stop de várias maneiras, tá? Eu encontrei uma maneira muito boa que fez esse setup ter uma estatística positiva ao longo do tempo, tá? Que foi da seguinte forma. Eu peguei o nosso candle de entrada, tá? Peguei o tamanho dele, projetei ele duas vezes para baixo, coloquei o nosso stop aqui, tá? Do candle projetado duas vezes para baixo e peguei esse mesmo candle e projetei ele duas vezes para cima e o nosso alvo ficou aqui, tá? Então, a gente ficou com um stop um pouquinho mais longo. Isso fez com que essa curva de capital ficasse ascendente ao longo do tempo, conforme eu vou mostrar aqui na sequência do vídeo, e deu para a gente uma taxa de acerto muito legal, tá? Muito legal. Isso quando a gente opera na compra. Quando você inclui a venda, aí já é uma outra história. Então, é bom a gente sempre tomar cuidado, porque quando você opera na venda, é muito arriscado, você está se arriscando, tá? Eu falo isso, né, por meio das estatísticas, porque eu tenho experiência de testar diversas estratégias e eu sei que quando a gente inclui a venda nas estratégias, a coisa fica um pouquinho mais escura, tá? Porque a venda, ela é uma forma de operar bem mais arriscada, porque você sabe que o mercado ele tende a subir ao longo do tempo. Então, sempre tome mais cuidado quando você vai operar na venda, tá? Não importa se você está no day trade ou no swing trade, sempre tome cuidado ao operar na venda, porque a venda, você está operando contra a tendência dos preços no longo prazo, que sempre os preços tendem a subir, ou pelo menos até hoje sempre foi assim. Você pega as bolsas do mundo inteiro e a tendência delas é subir, tá? Então, olha só. Aqui a gente tem um exemplo bem legal da gente observar do setup Dave Landry. Que como é que foi? Você pode ver que esse candle aqui, a mínima dele foi menor do que a mínima dos dois candles prévios. Olha só. Deixa eu marcar aqui. Você vai ver o que eu estou falando. Essa mínima aqui, tá? E aí você pode estar se perguntando, mas foi muito pouco, né? Foi por centavos. Não tem problema. O setup Dave Landry, né? Ele funciona dessa forma, tá bom? E eu programei dessa forma aqui que eu estou te falando e realmente funcionou na Rent 3 aqui e nos ativos que eu vou te mostrar aqui, tá certo? E aí você vê essa situação aqui, que no caso foi de compra, né? E aí a ordem de entrada teria sido ativada aqui, tá? Deixa eu colocar o setup aqui no gráfico para você observar. E aí você vê que ele está operando na venda, na verdade, né? Ele não entrou aqui porque ele entrou numa operação de venda, logo aqui, olha só. Como você pode ver, eu incluí agora no gráfico. E você vê que aqui a gente teve um sinal do Dave Landry na venda, ou seja, aqui eu estou incluindo a venda, tá? Estou incluindo a venda. E aí ele saiu nesse gap aqui. Isso daqui, no caso, foi uma operação de swing trade, né? Por isso que ele ficou posicionado. O que eu fiz? Eu peguei o tamanho desse candle e eu projetei duas vezes para baixo, tá? Aqui era o meu alvo.
E eu peguei esse mesmo candle, projetei 2 vezes para cima. Então você vê que o meu stop ele ficou protegido lá em cima, tá vendo? Então por mais que ele tenha caminhado um pouco contra a nossa posição, você percebe que ele não atingiu o stop, certo? E aí ele saiu aqui no lucro. Olha só o lucro que ele deu aqui nessa operação do setup Dave Landry, foi um lucro de 8% aqui, operando swing trade nos 60 minutos, tá? Ele saiu no gap de baixa, tá? E como a gente estava vendido, isso deu lucro para a gente. E aqui, ó, uma situação onde ele foi estopado, né? Foi estopado aqui porque ele pegou o candle anterior à entrada, o candle que gerou o sinal, colocou o stop aqui 2 vezes para baixo, tá vendo? Ele pegou o tamanho desse candle, projetou 2 vezes para baixo. Esse setup Dave Landry, você tem que ver os ativos onde ele vai funcionar. Assim, você não pode sair pegando qualquer ativo em qualquer tempo gráfico. Por exemplo, pega lá o índice futuro no 1 minuto e achar que o Dave Landry vai funcionar. Não é assim. É bom a gente tomar cuidado. Porque quando a gente tem um setup, existe o cenário onde ele vai funcionar, os ativos, e existe os tempos gráficos onde ele vai funcionar. Então é sempre muito importante que a gente saiba desses detalhes, para que a gente não esteja operando um setup num local onde ele não tem uma estatística boa ao longo do tempo, onde ele não tenha demonstrado que ao longo do tempo ele foi funcionando. Então é sempre bom a gente prestar muita atenção nisso, certo? Aqui você vê, ó, eu coloquei um exemplo aqui para a gente observar. Olha só que legal. Essa operação aqui deu lucro no gráfico da Rent 3, tá? E aí você vê que ele atingiu aqui nosso alvo, certo? O stop estava aqui embaixo. E aí é importante eu dizer também que esse setup ele funcionou bem quando a gente coloca uma média. Vou colocar aqui uma média de 21 períodos, tá? Uma média de 21 períodos, que esse setup ele demonstrou funcionar muito bem com os sinais dessa média. Como? Quando o preço está acima da média, a gente opera só na compra. Quando o preço está abaixo da média, a gente opera na venda, certo? E aí olha só que interessante as operações que ele foi fazendo ao longo do tempo, tá bom? E esse setup ele demonstrou ter uma efetividade ao longo do tempo nessa ação, nos 60 minutos, a Rent 3, tá? E outras que eu vou te mostrar aqui ao longo do vídeo, certo? Operando na compra. Então vamos fazer o seguinte, eu vou executar esse código agora para provar para você as estatísticas desse setup ao longo do tempo, tá bom? E aí, olha só, aqui a gente tem a curva de capital desse setup no ativo Rent 3 nos 60 minutos. Então, olha só que interessante. 60 minutos, ele é um tempo gráfico, né? Mais suscetível a ruídos, né? Mais suscetível à volatilidade no mercado. Você sabe que os 60 minutos ele tem muitos gaps, né? E aí você vê que esse setup operando na compra, nesse formato que eu te falei, né? Com o filtro da média, com o alvo sendo 2 vezes o candle projetado para cima e o stop sendo 2 vezes o candle projetado para baixo e operando só na compra, ele teve essa curva de capital ao longo do tempo, tá? Então, quando alguém te falar do setup Dave Landry, você já tem aqui nesse vídeo um local onde te mostra as estatísticas desse setup, certo? Então, é muito legal a gente saber disso. Olha só como é que ele veio funcionando ao longo do tempo e você pega aqui essa curva de capital, que aqui foi o início das operações, lá em 2017, né? E aí as operações que ele foi fazendo, ele foi ganhando ao longo do tempo. É como se fosse a sua curva de capital, tá? É como se fosse você operando com o seu capital e você foi acumulando esse capital e ele foi crescendo. Então você vê aqui que esse setup ele conseguiu ter uma curva de capital ascendente nos 60 minutos fazendo swing trade, certo? Então é muito interessante. Isso daqui eu estou operando só na compra, né? E aqui você pode ver as operações desse setup. No caso aqui, ele não está com aquela estrutura que eu costumo mostrar, né? De gerenciamento de risco. Aqui, no caso, ele só está entrando com 500 ações em todas as entradas, certo? Existe uma forma de fazer com que o capital mude, né? O capital seja reinvestido. Existe uma forma de fazer isso, mas é um código muito grande, tá? Que eu demorei um tempo para produzir isso. Então você pode verificar aqui, ó, que ele foi ganhando ao longo do tempo. Aqui nós temos todas as operações dele, tá? Que ele foi fazendo desde o ano de 2017, lá no início, certo? E aí deixa eu colocar aqui o resumo, né, para a gente ver então qual foi a taxa de acerto. Você vê aqui que ele acertou 70% das operações, tá? Então é uma taxa de acerto legal, uma taxa de acerto boa. Isso porque eu estou com stop longo. No momento em que você encurta o seu stop, você reduz a sua taxa de acerto. Então é muito importante que você que está iniciando no mercado, você que está entrando agora no mercado,
todos esses conceitos que eu ensino, tudo isso daqui, se alguém tivesse me falado isso lá no início, eu realmente ficaria muito agradecido, porque tudo isso daqui tem muito valor, tá? Porque a sua taxa de acerto ela vai ser fortemente influenciada pelo tamanho do seu stop. Quanto maior o seu stop, quanto mais longo, maior a sua taxa de acerto. Conforme você vai reduzindo o seu stop, você vai perdendo a assertividade das suas operações. Por exemplo, se você não tiver o seu stop, se você operar sem stop, a sua taxa de acerto vai ser 100%. Vai ser 100%. Então é só você pensar nisso. E quanto menor for o seu stop, menor é a sua taxa de acerto. Então o pessoal costuma falar muito de colocar o stop na mínima do candle, mas você tem que ficar ciente de que isso reduz muito a sua taxa de acerto a ponto de ficar 40% de acerto, por exemplo. Então se você não gosta disso, você precisa de um stop um pouquinho maior, certo? Então olha só, aqui a gente acertou 70% das vezes por causa do stop longo. O payoff ele fica baixo, olha só, 0,57, não é um payoff alto, tá? É baixo esse daqui. Mas o fator de lucro está aqui 1,37. O importante foi que depois de 153 operações, a curva de capital conseguiu se manter ascendente, nos mostrando que essa estratégia tem sido consistente ao longo do tempo, tá? Nesse ativo aqui. Por exemplo, agora eu quero te mostrar uma coisa muito interessante. Aqui eu estou operando só na compra. O que eu vou fazer? Eu vou incluir as operações de venda nessa curva de capital, tá? Vou mandar ele fazer operações de venda também, desde lá do início. Então vamos colocar aqui. E aí, feito isso, você observa aqui como é que ficou essa curva de capital. Então olha só como é que as operações de venda afetaram o desempenho da estratégia. Então você vê que ficou um desempenho bem mais errático e a estratégia não funcionou ao longo do tempo. Então, você que está iniciando, preste muita atenção, tá? Preste muita atenção, porque não é em qualquer lugar que você vai poder operar na venda. Operar na venda é muito perigoso. Olha só como que estragou a curva de capital da estratégia. E aí você vê aqui, ó, que ficou vermelho. Por quê? Agora está no prejuízo, né? Então é sempre bom a gente tomar muito cuidado com o que a gente está fazendo e operando, sabendo as estatísticas daquilo que a gente está fazendo, tá? Sabendo as estatísticas de tudo, de tudo. Outro ativo que esse setup também vai funcionar é a B3SA3. Então você vê que esse setup Dave Landry, ele também teve uma curva de capital ascendente ao longo do tempo. Na Rent 3 ele teve um funcionamento melhor ainda, tá? Mas aqui na B3 ele também funcionou com as configurações que eu falei, tá? Operando só na compra, com aquele stop e com o filtro da média, tá? Então você vê aí como é que foi essa curva de capital, que ele tem estatística positiva na B3, 70% de acerto. Aqui está o payoff dele, 0,54, depois de 134 operações. Isso daqui eu estou nos 60 minutos fazendo swing trade, tá? Então o fator de lucro foi 1,27. Então, aqui foi bem interessante também o funcionamento desse setup, Dave Landry, tá? Então você vê aqui, ó, que essa estratégia funcionou na B3SA3. Você vê aqui tudo verde, significa que ele foi crescendo o capital ao longo do tempo, certo? Então você vê aqui, enfrentou um momento aqui de consolidação, né? Aqui nesse momento aqui, mas a curva de capital veio se mantendo ascendente ao longo do tempo. Então é isso daí. E o que eu queria deixar aqui é para a gente sempre estar procurando saber as estatísticas daquilo que a gente vai fazer, certo? Então, tomem cuidado ao aplicar um setup, porque ele não vai funcionar em todos os ativos, não vai funcionar em todos os tempos gráficos e a gente tem que saber qual é o cenário onde ele funciona, tá certo? Então, setup Dave Landry funciona na B3SA3 e na Range 3 no gráfico de 60 minutos, segundo as estatísticas mostram para a gente ao longo do tempo. Ou melhor, o setup funcionou nesses ativos, tá certo? Daqui para frente a gente não sabe se vai continuar funcionando, mas as estatísticas dizem para a gente que ele funcionou ao longo do tempo. Então a gente espera que continue, né? A gente espera que continue. Então é isso daí. Queria avisar uma novidade aqui do canal, que agora nós temos aqui uma loja de setup, onde é possível adquirir cursos e materiais de trading, certo? Como o curso aqui Desenvolvendo Setups para Vencer na Bolsa de Valores, onde você vai ter acesso aqui ao curso de desenvolvimento de setups, mais um combo de 17 estratégias prontas para copiar, mais um e-book de 40 páginas. Então deu um trabalho fazer isso daqui, dediquei boa parte do meu tempo ensinando conhecimentos avançados que eu fui adquirindo com muito esforço e suor. E aqui eu vou te passar boa parte do que eu aprendi, que eu vou te ensinar como fazer backtest, como testar suas estratégias e como adquirir estatísticas de setups ao longo do tempo. Aqui você tem algumas estratégias de execução, tá? Para você adquirir, como o setup do MACD envenenado
que é um setup vencedor que eu ensinei aí no canal, né? Temos aqui também algumas regras de coloração, certo? Os 17 setups que estão incluídos no curso é o setup caçador de fundos. Temos aqui o setup Dave Landry, tem o setup de cruzamento do ADX, setup de cruzamento do MACD. Tem vários setups aqui que eu vou disponibilizar nesse curso. E o preço do curso está extremamente baixo, está na promoção esse curso por causa de uma ocorrência aí que deu no Profit, né? Então você vê que está R$ 299, tá? Eu tive bastante trabalho para fazer esse curso. É um curso de alta qualidade, tá? Porque são 8 horas de aula, tem um livro de 40 páginas, então tá R$ 299 o preço do curso, que é um preço muito baixo comparado com o que o pessoal costuma vender aí, né? Você sabe que o pessoal costuma dar um dinheirão para comprar cursos aí que não vai aprender nada, vai aprender só estratégia que nem tem estatística positiva. Então aqui eu já estou te dando várias estratégias com o relatório dos ativos aonde elas funcionam, tá? Mas é importante que você fique ciente do seguinte: esse preço aqui é momentâneo por causa de um problema que deu no Profit Chart aí de repente, né? Infelizmente deu um problema, infelizmente entre aspas, né? Porque o pessoal vai ter a oportunidade de adquirir o curso por um preço bem mais baixo, né? Então olha só, aproveite, pois devido ao fato de que o Profit Chart tem passado por atualizações no editor de estratégias, o preço do curso foi reduzido. As atualizações afetaram alguns comportamentos do editor, principalmente na versão beta. Porém, assim que as novas implementações forem concluídas e o editor voltar ao normal, o preço do curso será R$ 699, já que são 8 horas de aula com conhecimentos avançados que eu adquiri ao longo do tempo e que eu estou passando aqui por esse preço, tá? Por esse preço aqui, e diversas estratégias de trading prontas para copiar com relatório onde elas funcionam e um livro de 40 páginas, tá? Se você estiver usando a versão beta, no momento em que você estiver lá fazendo o curso, pode ser que você precise mudar para a versão estável, mas faça isso só se for necessário, tá? Antes de comprar o curso, tenha ciência desse comunicado urgente, então não perca a oportunidade antes que o Profit volte ao normal e o preço do curso suba e você vai ter que comprar pelo preço mais caro, tá certo? Então é isso daí, aqui eu venho falando tudo como acessar o produto, tem tudo detalhado aqui, e é isso daí.